Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago-vos um vídeo que estou animada, honestamente. Acho que vai ser um vídeo super informativo, que vos vai ajudar muito. Vou falar muito, portanto acho que podem ir buscar as pipocas. Vai ser um vídeo mesmo informativo e que eu realmente só poderia fazer agora. Basicamente vou contar-vos a minha experiência do secundário, desde o 10º ano ao 12º. Vou-vos falar das minhas notas, das minhas disciplinas, da minha área, métodos de estudo, vou falar disciplina por disciplina, vou falar um pouco do exame, vou falar de várias coisas. Portanto, se vocês vão agora para o secundário ou vão para algum ano do secundário ou querem saber sobre o assunto, fiquem por aqui, acho que vai ser mesmo super útil. E então, vamos começar pela minha área. Se vocês caíram aqui de paraquedas e não sabem, apesar de haverem imensos study vlogs aqui no canal, eu fui para Ciências e Tecnologias, portanto, foi a área que eu escolhi no 10º ano e eu não mudei de área. Hoje em dia, talvez eu tivesse ido para a Economia, porque honestamente eu vou para Marketing e Publicidade agora, e ciências não tem nada a ver, e também algumas disciplinas que me deram alguns probleminhas, ou não foram problemas, mas que me deram bastante trabalho, e talvez eu me tivesse dado melhor com a Economia, agora que vejo, mas o que está feito, já acabou e vou contar-vos a minha experiência, talvez para vocês poderem ficar um bocadinho mais elucidados e conseguirem escolher melhor ou não, e se não o fizerem, mudem de área. Começando pelas disciplinas que eu tive no secundário, então eu tive português, matemática, inglês, filosofia, biologia e geologia e fisicoquímica no 10º e no 11º ano. Já no 12º ano apenas se manteve português e matemática e tive de escolher duas disciplinas, sendo que escolhi psicologia B e biologia. Do 10º ao 12º ano eu tive educação física, no entanto não conta para a minha média, só começou a contar no ano a seguir, então meio que eu vou deixar de parte porque foi só desporto. Vamos começar então pelo início, que é o 10º ano. O 10º ano para mim acho que poderia ser descrito como um ano de adaptação. É um ano em que vocês saíram do terceiro ciclo e foram para o ensino secundário. Existem sim diferenças, há mais conteúdo, há mais matéria para dar, vocês sentem mais responsabilidade, os professores já não estão tão para brincadeiras, alguns criam uma certa proximidade e estão lá para vos ajudar, mas já não é tão escola, digamos assim, é mais vamos dar matéria porque vocês têm exames para fazer, vocês querem entrar numa faculdade, portanto, bora concentrar nisto. Algo muito importante e que de certeza que já vos disseram é que tudo o que vocês vão fazer vai contar para a vossa média final do 12º ano, ou seja, vai influenciar na vossa entrada na faculdade. Tendo isto em conta, é muito importante vocês estudarem para todos os testes, para todas as FIAs, para todas as que estão à aula, apresentações orais, e não pensarem que, como conta pouco, não vai mudar nada, porque às vezes é uma ficha, uma questão à aula que os vai descer ou subir a nota no final do período, que vai influenciar a vossa nota no final do ano e, consequentemente, a vossa média final de secundário. Ou seja, acho que é mesmo realmente importante vocês estudarem para cada avaliação que vocês vão ter, porque no final tudo vai contar. Isto em mim também me causou uma certa ansiedade, um certo stress, o que eu acho que de certa forma é normal, mas é muito importante também nós termos isto em mente, porque senão, pelo menos eu no 9º ano pensava, é só uma fichinha, não conta para nada, e realmente não me ia influenciar grande coisa esta ficha, mas no secundário a ficha vai sim influenciar a nossa vida, porque todas as avaliações que nós tivemos e a nossa postura em aula vão contar depois para a média final e para a entrada na faculdade. Sabendo isto, eu acho que a maior dica que eu vos dou é não deixarem nenhuma dúvida para trás, porque às vezes nós estamos habituados, nós estamos habituados ao 9º ano, em que a matéria vai sendo dada com calma, então se vocês tiverem uma dúvida e só a tirarem daqui a 2 semanas, ainda provavelmente vão estar na mesma matéria. No entanto, no secundário é muito importante vocês não deixarem dúvidas para trás por duas razões. A primeira razão é que a matéria se dá muito depressa e quando vocês veem a professora já mudou de capítulo e você já vai estar um bocado fora de contexto, tirarem essa dúvida. E o segundo motivo é que a matéria, a maioria dela é seguida, ou seja, o que vocês aprenderam no primeiro período vão utilizar para o segundo período, para o terceiro período, para o 11º ano, para o 12º ano, por exemplo, matemática. Se vocês não souberem as bases, não vão conseguir fazer o 12º ano, e então é muito importante vocês não deixarem nenhuma dúvida das bases para trás para conseguirem progredir e depois para também conseguirem fazer o exame nacional. Ou seja, logo no início, eu tenho um exemplo, fisicoquímica, eu não estava a perceber muito bem a matéria e eu meio que fui enrolando as dúvidas até ao final do primeiro período ou até ao final do segundo, e eu só fui mesmo perceber aquela matéria no 11º ano, quando fui utilizar os moles
que tinha dado no 10º, e a dica que eu realmente vos dou é vocês não deixarem nenhuma dúvida do início, porque vai ser muito útil para depois. Perguntaram-me qual foi o ano que eu achei mais trabalhoso e vou-vos responder o 11º ano. Aliás, perguntaram qual é o ano mais difícil. Eu não considero o 11º ano o ano mais difícil, porque eu acho que é uma continuação do 10º, eu acho que é sim mais trabalhoso, o conteúdo parece que nunca mais acaba, é muita matéria, são muitas horas na escola, muitas avaliações, muitos testes, e é sim um ano, pelo menos eu acho que é o ano que deixou as pessoas mais estressadas e que as pessoas se concentraram mais nos estudos, porque é um ano onde a matéria não para, os professores não param quando dão por vocês, acabou o ano, vocês estão a ter exames e parece que tipo... parece que começámos há 2 meses as aulas. O 11º ano é também o primeiro ano em que nós temos exames nacionais e por isso é um ano que muita gente fica nervoso, porque apesar de terem feito exames de 9º ano, não sabem ao certo para o que vão. Eu mesma estava super nervosa e então o conselho que eu vos dou é vocês estudarem com antecedência e... mais uma vez, tentarem não ter tantas dúvidas acumuladas, porque quando chegar a época de exames, já não é época de ter muitas dúvidas, é época de vocês estudarem e saberem mesmo bem a matéria. Por isso, para o 10º ano, eu acho que já é uma palavra-chave, mas principalmente para o 11º ano, eu acho que a palavra-chave é organização. Eu vou falar de organização mais à frente neste vídeo, mas é super importante vocês terem tudo no mesmo sítio, vocês conseguirem ser organizados, porque são muitas disciplinas, é muita matéria, muitas avaliações, e se vocês se desorganizarem vai ser depois muito complicado vocês conseguirem apanhar e ganhar aquele ritmo no 11º ano. Passando então para o 12º ano, é um ano em que nós deixamos algumas disciplinas para trás, as disciplinas bianuais acabaram e é o ano que vocês vão escolher novas disciplinas, para além disso é o último ano do secundário. Na minha opinião foi o ano mais leve, apesar de eu ter achado matemática mais difícil no 12º ano. É um ano com menos disciplinas, com uma carga horária bem mais leve e é um ano que vocês devem e tentem aproveitar para subir a média. Eu vou falar disciplina a disciplina, mas agora vou falar um pouco sobre a escolha das disciplinas para o 12º ano. Vocês podem então escolher 2 disciplinas, como eu disse no início, eu escolhi Biologia e Psicologia. Eu acho que vocês devem ter 2 coisas em consideração quando escolhem estas disciplinas. Assim como quando escolheram a área, devem escolher 2 disciplinas que vocês gostem minimamente ou que se identifiquem minimamente, e também escolham disciplinas que vocês acham que vão ser de certa forma fáceis para vocês ou mais fáceis, porque é o que toda a gente diz e realmente é verdade, o 12º ano e especialmente essas 2 disciplinas servem para subir a média, para tentarem ter um bocadinho melhores notas do que tiveram no 10º e 11º, para ver se isto sobe um pouco. Portanto é muito importante fazerem escolhas sábias e não escolherem, por exemplo, Química, porque vocês adoram Química, mas não são bons a Química, entendem? Outra coisa é que vocês vão ter um horário mais leve. Eu estou a falar da minha experiência e no meu caso eu tinha aulas apenas de manhã, havia, se não me engano, 3 dias que eu saía às 1h40 e 2 dias que eu saía às 11h55, sendo que entrava sempre às 8h30, ou seja, é um horário muito mais leve, só da parte da manhã, e isso de certa forma obviamente que é bom, mas também requer muita organização. Porquê? Porque nós estamos habituados do 11º ano chegarmos tarde a casa a maioria dos dias e agora nós chegamos a casa e olhamos, temos a tarde toda pela frente e amanhã eu vou ter a tarde toda pela frente e depois de amanhã vou ter a tarde toda pela frente. Portanto, é muito importante vocês terem concentração e pensarem, ainda bem que eu tenho a tarde toda pela frente, portanto, eu vou, depois de almoçar, aproveitar o início da tarde para fazer tudo o que eu tenho para fazer e depois, se sobrar tempo, eu vou ter o meu momento de lazer. Não é ao contrário, ter um momento de lazer quando chegam a casa, depois obviamente o lazer vai enrolar-se até à noite, quando chegam à noite querem jantar e dormir. Portanto, é muito importante vocês terem este foco, esta concentração e terem um objetivo bem definido. O que eu fazia realmente era chegar a casa, almoçar, enquanto eu almoçava eu via sempre um vídeo no YouTube, que era o meu momento relax, mas eu tinha bem na minha cabeça que depois daquele vídeo no YouTube ia ser um momento de estudo, depois eu via na minha agenda o que é que eu tinha para fazer, fazia tudo o que tinha para fazer e às vezes às 3 da tarde, 4 da tarde estava despachada e tinha ainda bastante tempo para me dedicar ao YouTube e também para ter o descanso que não tive nos 2 anos anteriores.
O 12º ano é também o último ano do secundário e, consequentemente, é o ano em que vocês vão ter de escolher qual é o curso que querem fazer na faculdade, caso queiram fazer algum, e por isso o que eu vos aconselho em primeiro lugar é pesquisarem muito, verem vários cursos, verem as cadeiras de vários cursos para estarem abertos a várias opções e depois disso verem quais são os exames que vão ter de fazer ou repetir. Este ano, por causa do Covid, não tivemos de fazer os exames obrigatórios, só tínhamos de fazer os exames que eram obrigatórios para a admissão na faculdade que nós queríamos. Por exemplo, no meu caso, num ano normal, eu teria que fazer português e matemática, mas já tive de fazer português porque eu só precisava do exame de português. Não sei se este ano isso vai repetir ou se já vão ter que fazer os exames todos, mas é importante perceberem talvez qual é o exame mais importante, que é o exame que vão utilizar para a admissão, e se precisam de repetir algum dos exames dos anos passados. Portanto, pesquisem muito quais são os cursos, ponderem muito para quando chegar a hora de se inscreverem nos exames já terem tudo mais ou menos decidido na vossa cabeça. Passando à organização, eu acho que é muito importante vocês terem uma agenda. Se não tiverem a possibilidade de ter uma agenda, eu aconselho-vos então em pegarem num caderno ou pegarem folhas brancas, folhas de rascunho, o que vocês encontrarem por aí e organizá-la por dias, fazer uma visão mensal e depois uma visão semanal ou diária, porque é mesmo importante vocês durante todo o secundário anotarem quando é que são os testes, fichas, apresentações orais, isto, aquilo e tudo o que os professores inventam para não perderem nada. Porque imaginem, é super mau vocês terem uma apresentação oral na quarta e só descobrirem na terça que a têm. Nunca me aconteceu porque eu sou realmente uma pessoa muito organizada, mas sei de colegas que isso aconteceu. Também é importante vocês saberem quando é que vão ter os vossos testes para estudarem com a antecedência necessária. Para além disso, eu não tinha muitos trabalhos de casa no secundário, especialmente no 12º ano, não tinha muitos trabalhos de casa, era mais estudo autónomo, mas eu gostava às vezes na aula de abrir a minha agenda e escrever logo: quero estudar matéria X ou página X, como se fosse um trabalho de casa. Eu acho muito importante terem uma agenda ou uma coisa que escrevam em cada dia o que querem fazer e os testes e coisas importantes, mesmo para não se perderem. E outra coisa que eu considero muito importante é fazerem to-do lists, pegar numa folha branca ou onde vocês quiserem e escreverem to-do list para a semana tal, ou para o fim de semana tal, ou para o dia X, enfim, e escreverem tudo o que querem fazer naquele espaço de tempo e irem marcando quando já fizeram. Dá para ter uma ótima noção do tempo que demoram a fazer cada tarefa e também dá para ter uma ótima noção de todas as tarefas que têm para fazer. Se vocês não viram os meus study vlogs, eu aconselho a darem para trás, a verem, eu tenho imensos study vlogs no canal, a verem alguns, porque aí vocês vão apanhando várias dicas que eu tenho para dar. Uma situação que eu me deparava na maioria dos fins de semana, especialmente na época de testes do secundário, é um fim de semana onde tenho muita coisa para fazer. O que eu vos aconselho então para este fim de semana é vocês terem duas folhas, ou o que vocês quiserem. Na primeira vocês vão fazer uma lista de tudo o que querem fazer no fim de semana, tudo mesmo, bem assim discriminado, e depois na outra folha vocês vão escrever sábado e vão pôr por horas as tarefas que querem fazer. Por exemplo, 8h30 da manhã acordar, das 9 às 10 fazer o trabalho tal, das 10 às 10h05 descansar, depois das 10h05 às 11 estudar X, fazer por horas mais ou menos para vocês serem obrigados a cumprir aquele horário. É muito melhor e assim também conseguem ter uma noção do que é que vão conseguir fazer e não vão conseguir. Portanto, metem sábado e domingo com horários. Quando eu tinha muita coisa para fazer, realmente ajudava-me a definir horários e então vocês vão olhar para aquela lista onde escreveram tudo o que têm para fazer no fim de semana e vão colocando nas horas e nos dias que vos dá mais jeito. Isso é uma ótima dica para serem bastante produtivos, definirem horários, e às vezes vocês têm 1 hora para fazer 10 exercícios e pensam, ok, vou ter que ser rápida, passou meia hora, só fiz 4, tenho que acelerar um bocadinho mais porque vai acabar aquela hora. Mas também pensem que às vezes não é tudo à base de tempo, mas sim à base de fazer tudo bem, é uma questão de equilíbrio. Ok, agora vou mesmo pegar no meu caderno porque vou ter que estar sempre a ter auxílio a ele, que eu escrevi assim por disciplinas qual foi o método que eu mais utilizei, se bem que eu acho que sei de cabeça, mas pronto. Começando com português, a primeira dica que eu tenho é vocês anotarem bastante na aula. Se vocês não puderem escrever nos livros porque é para devolver ou para doar,
vivam à base de post-its, porque em português vocês vão avaliar muitos textos, muitas obras, e acho que o mais prático é realmente escreverem ao lado da obra e da linha o que é que aquilo significa. Portanto, vocês, se não puderem escrever no próprio livro, metem um post-it ao lado e escrevem linha tal, e escrevem aquilo que quer dizer. É muito importante. Às vezes vocês podem não utilizar sempre aqueles apontamentos que fizeram no livro, a tradução, costumo chamar assim, da obra, mas é uma coisa que realmente vos vai manter muito atentos durante a aula e que me ajudou muito. Depois, em relação a resumos, eu fiz resumos de toda a matéria para português, especialmente porque tinha exame, então eu fazia resumos com o que tinha de decorar, as coisas que eu achava que eu já sabia ou que eram mais só interpretação eu não escrevia, com o que era para decorar eu escrevia nos resumos, e depois, não muitos porque digamos que portuguesa não estava assim com tanta antecedência, mas fazia alguns exercícios ou do manual ou de exames. Gostava sempre de fazer pelo menos 3 ou 4 exercícios para perceber a estrutura dos exercícios daquela matéria. Depois, matemática. Os resumos que eu fazia de matemática eram à base de fórmulas, eram resumos muito simples, em tópicos, só com o que eu tinha de decorar das fórmulas, e depois fazia muitos exercícios. O que é importante reforçar é que às vezes não é só quantidade, mas é qualidade. A minha professora dizia muito isso. Às vezes não vale a pena fazerem 50 exercícios, estão a errar os 50. Façam 5, vão à resolução, vejam com atenção onde é que estão a errar, vejam como é que se resolve, e às vezes acaba por ser mais útil, mas pronto, matemática é mesmo à base de exercícios. Inglês, sendo muito sincera, não estudava, raramente estudei inglês. Eu até ao 9º ano não percebia praticamente nada de inglês. Para sorte minha, a partir do 10º, final do 9º talvez, eu comecei a ver séries em inglês e foi aí que eu aprendi praticamente tudo o que eu sei hoje, o que é mau porque ninguém é obrigado a ver séries em inglês ou a ouvir músicas em inglês, mas sendo muito sincero foi isso que me ensinou inglês e não as aulas, então não tenho grande dica para vos dar. Quanto à filosofia, no início do 10º ou 11º, não sei, eu tentei fazer alguns resumos, já sei, no 10º eu não fiz resumos nenhuns de filosofia, eu só li o que estava no livro e deu certo. No início do 11º estava empolgada para fazer resumos, mas rapidamente percebi que não faziam assim grande diferença, então eu só li o próprio manual, sublinhava e estava feito. Depois, no final do 11º, quando eu estava a estudar para exame, eu fiz resumos da matéria toda, porque como era muita matéria, aí já me compensou fazer resumos e era-me útil ter tudo junto. Mas se vocês não pretendem fazer exame, ou acham que não vão fazer ou não funcionam com resumos, para filosofia, para mim não foi muito útil, bastava-me ler que eu percebia e decorava. E outra coisa que eu fazia era os testes dos anos anteriores da minha professora, porque honestamente as perguntas não eram iguais, mas eram semelhantes. O esquema era mais ou menos o mesmo, então eu fazia o exame do ano passado da minha setora e estava estudado. Já para o exame, lá está, eu fiz os resumos todos e depois fiz exercícios de exames. Biologia e Geologia é uma disciplina trabalhosa, tem muita matéria, então eu fiz resumos praticamente para toda a matéria de Biologia, porque eu sentia que me ajudava ter em tópicos o que realmente era importante, porque era bastante matéria, então eu fazia os resumos e... isto é muito importante, eu explicava a matéria em voz alta. Depois de eu fazer os resumos, eu passava dias a fio a ler a matéria em voz alta e depois a explicar para o nada. Eu basicamente olhava para uma parede e começava tipo a falar sozinha, a explicar a matéria. Isso ajudava-me imenso a Biologia, porque quando eu estava a explicar e eu encravava, não conseguia continuar, era significado que eu não sabia a matéria e tinha que voltar a lê-la com calma. Já para o exame, eu fiz então exercícios dos exames. Inicialmente eu utilizei aquele livro do IAV, os exercícios são divididos por matérias, e quando o acabei eu fiz praticamente todo, fiz alguns exames completos para ter uma noção do tempo e para as matérias também ficarem mais misturadas, e ajudou-me. Físico-química, não me dei muito bem com a disciplina, acabei com 14, mas deu-me muito stress, foi mesmo muito complicado, porque eu tentava resolver os exercícios em casa e a maioria das vezes eles davam errado, eu tinha que estudar muito. Eu fazia assim resumos para saber a matéria, para perceber o início da matéria, e depois fazia muitos exercícios, porque a única maneira que funcionava para mim Físico-Química era fazer bastantes exercícios, porque era muito sistemática e às tantas eu já sabia o que é que os exercícios pediam e fazia, tentava fazer. Não sei, não tenho muitas dicas para vos dar porque realmente também não foi fácil para mim.
Por último, tenho as disciplinas do 12º ano, que foram Biologia, não era Biologia e Geologia, era só Biologia e Psicologia. Foram duas disciplinas que eu gostei e que me correram bem no geral, que não tive muitas dificuldades, e eu não fiz resumos. Eu no início do ano estava a fazer resumos para essas disciplinas, mas depois percebi que não estavam a mudar muito a minha vida, então eu li ao manual e fazia exercícios das professoras ou assim. Biologia, mais uma vez, falava muito sozinha. Psicologia também li ao manual e falava sozinha também. O método de estudo era bastante semelhante para as duas disciplinas. E foi isso, foram as disciplinas que melhor me correram no secundário, mas acho que também foram duas disciplinas que eu me identifiquei até bastante e que gostei, e acho que isso facilitou o facto de depois eu ter melhores notas. Era mesmo à base de eu ler o manual. Eu estou aqui tipo a lembrar-me dos meus dias, eu lia o manual, sublinhava coisas ou então que já estavam sublinhadas na aula e depois eu explicava para o Zé Ninguém a matéria. Eu pensei em fazer um tópico aqui para este vídeo, que era preparação para exame, mas eu lembrei-me que eu já fiz um vídeo sobre isso, até bastante recente, de como é que eu me estava a preparar para o exame de português, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem, e é muito melhor do que eu estar a falar tudo de novo, mas a palavra-chave é de toda a organização, aquelas tabelas que eu vos vou mostrar, se não viram o vídeo, vocês vão ver naquele vídeo, aquelas tabelas eram mesmo muito úteis, porque eu conseguia ter noção do que é que eu fazia e do que eu não fazia, mas eu aconselho sim começarem a estudar com antecedência e fazerem muitos exercícios e muitos exames para vocês perceberem como é que funciona. A parte que vocês mais querem saber, quais foram as notas com que eu acabei o secundário, quanto é que eu tive no exame de português e qual é a minha média de candidatura à faculdade. Vou falar disso tudo agora, eu anotei aqui tudo, porque eu acho que eu me lembro das notas, mas eu sou meio propensa a esquecer-me das notas que tenho. Então vamos lá. Português, eu acabei com 14, eu tive 14 no 11º ano e 15 no 12º, portanto acabei com 14. Matemática acabei com 13, porque tive 15 no 10º, 13 no 11º e 12 no 12º, se não me engano. Como eu vos disse, matemática para mim no 12º ano não foi de todo fácil, e então acabei com 13 no final do secundário. Inglês acabei com 17, acho que tive 16 e 17. Então a média final deu 17, Filosofia acabei com 16, acho que tive 15, 16, isso eu não tinha aqui escrito. Biologia acabei com 15, acho que tive 14, 15. Físico-Química tive 14, acho que tive 13, 14, quando faz a média acabei com 14. Portanto vou dizer assim seguido: Português 14, Matemática 13, Inglês 17, Filosofia 16, Biologia e Geologia 15, Físico-Química 14, e agora as disciplinas de 12º, portanto Biologia e Psicologia foi só este ano. Biologia tive 18 e Psicologia tive 19. Educação Física tive 14 nos 3 anos, mas como eu disse não conta para a minha média. Então em relação à média interna, ou seja, a média com que eu acabei o secundário com 15,75 de média. Portanto, se arredondarmos 15,8, estou muito orgulhosa, para mim é uma nota boa. Vocês sabem que eu não sou uma aluna de 20, portanto 15,8 para mim foi algo que eu realmente me orgulho. 15,8 eu gostei, até pensava honestamente quando estava tipo no 10º que ia acabar com uma média mais baixa, portanto foi 15,8, anotem e parem de me perguntar que eu só recebo perguntas das minhas notas. E depois, exame de português, quanto é que tiveste, Bia? Tive 15,6 no exame de português. Para mim também é uma nota boa para português, porque português eu até era boa a escrever os textos, eu acho, dentro dos possíveis, e a interpretar aqueles textos que não se estudavam, só mesmo interpretação de texto, mas quando era educação literária, que são as obras que nós damos, eu não era assim tão boa, então ter 15,6 no exame, para mim também é um motivo de orgulho. Para quem perguntou se o meu método de estudo para português, que é aquele vídeo que eu deixei nos cards, resultou, na minha opinião resultou. Se eu tivesse tido tipo 10, 11, 12, eu achava que não tinha resultado, mas para mim ter 15,6 num exame de português, acho que o método de estudo resultou. Portanto, como para o curso que eu vou conta 35% da nota do exame de português e 65% a média interna do secundário, a minha nota de candidatura à faculdade é 15,7, para quem estava tão curioso, aquela nota que está lá na candidatura para aquele curso, Marketing e Publicidade, na faculdade que eu me candidatei, é 15,7. Portanto, média final de secundário 15,8, média final de candidatura 15,7, para quem me está sempre a perguntar, está aí.
Estou a falar há muito tempo, portanto vou-me calar. A última coisa mesmo que eu queria dizer é para vocês levarem o secundário com calma, estudem, não deixem a matéria para trás, mas tentem sempre ao mesmo tempo aproveitar estes 3 anos, porque só coisa que eu também não me arrependo é ter aproveitado com amigos estes 3 anos e ter criado estas memórias boas, porque talvez eu tivesse tido de estar sempre fechada no quarto, eu tivesse tido melhores notas, mas a minha vida não eram só study vlogs, vocês viam study vlog, mas havia muita coisa para além dos study vlogs e da escola. Diverti-me muito com os meus amigos, criei boas memórias, nenhum deles já vai à faculdade comigo, mas quero continuar, obviamente, com o meu grupo de amigos, com as minhas amigas, que algumas já apareceram aqui no canal. Portanto, eu acho que também é tudo uma questão de equilíbrio, não se dediquem só à escola, porque no final do primeiro período do 10º ano vão entrar em parafuso, vocês precisam sim de estar com amigos, de conviver e de se divertirem. Agora este ano com todos os cuidados por causa do Covid, mas podem sempre fazer videochamadas com os vossos amigos e estar com um grupo mais restrito de amigos. Divirtam-se, estudem, pesquisem muito sobre os cursos que querem na faculdade. Também se não quiserem nada na faculdade não há problema, podem simplesmente ir trabalhar numa área que vocês já gostem. É isso, é basicamente um ciclo que se fecha. Este ano não estou a fazer muitos vídeos de back to school porque vou à faculdade, é todo um mundo novo e ainda não tenho grande coisa para falar sobre isso, mas estou orgulhosa com o que fiz no secundário, lá está, porque consegui ter notas que desejava e ao mesmo tempo criar boas memórias nestes 3 anos. Contem-me aqui em baixo se chegaram até ao final do vídeo para que ano é que vão. Um grande beijinho e até à próxima!